Oi, eu sou Maria Júlia e agora eu vou dar um breve resumo do livro que nós vamos falar hoje, que é o livro Iracema, de José Alencar, que se destaca como um clássico da literatura brasileira. A narrativa ela vai se passar no estado do Ceará e no período de colonização do Brasil. Assim, essa história vai narrar o amor proibido entre a indígena Iracema, da tribo Tabajara, considerada a Virgem dos Lábios de Mel, e o guerreiro português Martim. O autor elabora uma trama que une elementos históricos e românticos, ao mesmo tempo que explora o confronto entre europeus e indígenas, a luta dos colonizados pela independência e as dificuldades da colonização. De uma forma poética e descritiva, José de Alencar retrata a riqueza da natureza brasileira, em especial do Ceará, que é onde a trama se passa. Essa obra se destaca pelo seu valor literário, a forma como contribuiu para a construção da identidade nacional, enquanto explora a valorização da cultura indígena, as temáticas universais, além de influenciar o imaginário coletivo. Olá, meu nome é Elisandra Ellen e agora irei falar sobre um pouco do autor do livro Iracema. José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e um político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e um principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. Alencar ficou conhecido por ser considerado um dos maiores expoentes do romantismo brasileiro. Além disso, foi patrono na cadeira de número 23º da Academia Brasileira de Letras, ABL. Ele fez parte da primeira geração dos românticos no Brasil, sendo o maior nome da prosa indianista, temática de cunho nacionalista, que recebe um nome pela idealização da figura do indígena tratada como um herói nacional. José de Alencar defendia uma emancipação espontânea pela revolução social dos costumes. Alencar argumentou que a escravidão possuía uma missão civilizadora e que a seu tempo permitiria ao escravo civilizar-se pelo trabalho, habilitando a apreciar a liberdade, como ser independente e racional. Um de seus maiores sucessos é Iracema, lançado no ano de 1865, o romance mais celebrado do autor. Meu nome é Mariana e eu vou falar as principais características das obras de José de Alencar. Ele escreveu no total 34 obras, sendo 20 romances, 7 teatros, 2 crônicas, uma autobiografia e 4 críticas. Suas obras mais importantes e conhecidas são Guarani, Iracema e Birajara. Em suas obras, ele costumava apresentar nacionalismo, a história e a cultura brasileira, com a apresentação da paisagem e elevação do índio, herói nacional. Seus textos eram escritos em prosas, com metáforas, ritmo e aliteração, além de conter a mistura da ficção com a realidade. Ele também contribuiu para estabelecer um estilo literário com características brasileiras. Oi, gente, eu sou Ana Vitória e hoje eu vim trazer os motivos de Iracema ser um livro de extrema importância para a literatura brasileira. De Alencar, o autor do livro Iracema, foi um dos primeiros brasileiros a retratar a cultura indígena de uma forma respeitosa, apresentando ao leitor uma visão romântica e idealizada dos indígenas. A obra Iracema também pode ser considerada uma das primeiras expressões do movimento literário indianismo no Brasil, que busca valorizar as origens e a nacionalidade brasileira. Iracema também traz um estilo inovador, pois introduz uma linguagem poética e exuberante em suas descrições, aproximando-se do estilo romântico. Também usa de metáforas para descrever a natureza e o sentimento dos personagens. Oi, meu nome é Gisele e hoje eu irei falar 3 motivos da importância do livro Iracema para a literatura brasileira, sendo primeiro os temas universais. Embora ambientado em um contexto histórico específico, o livro aborda temas universais como o amor, o choque cultural e os conflitos entre os povos étnicos. Essas questões transcendem o tempo e o espaço, fazendo com que o livro seja atualmente relevante. O segundo é a influência no imaginário coletivo. A figura da personagem Iracema, como símbolo da beleza e pureza, contribuiu para a construção da imagem coletiva brasileira, através da música, da arte e da literatura. O terceiro e o último é a identidade nacional. José de Alencar foi um dos primeiros escritores brasileiros a explorar a temática da identidade nacional em suas obras. Iracema retrata o choque entre a cultura indígena e a chegada dos colonizadores europeus.
representados por Ratinho. O romance reflete a construção do Brasil como nação e as tensões decorrentes desse encontro cultural, despertando interesse pelo estudo e a valorização da cultura indígena e contribuir para a formação da identidade brasileira. Recomendamos Iracema, pois é uma obra literária que não só aprofunda esse quesito, mas como na história brasileira e na questão da identidade nacional do brasileiro. A obra apresenta vários questionamentos existenciais e éticos, onde a protagonista traz uma representação indígena mais aprofundada, com isso trazendo uma valorização cultural dos povos originários brasileiros. Além de trazer uma vasta experiência enriquecedora, Iracema permite que o leitor tenha uma variação linguística e poética, sendo um perfeito instrumento de conhecimento sobre o que seria ser brasileiro, o qual José Alencar gosta de aprofundar nas suas obras. Portanto, a leitura de Iracema oferece não só imersão histórica, mas também como valorização de diferentes culturas presentes no nosso país, criação de empatia e outros fatores linguísticos, poéticos e que nos ajudam a ter orgulho de ser brasileiro. E é isso que é Iracema.